Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, e o idioma de Deus é o amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te amamos, Senhor. Por isso, envia o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Dai-nos sabedoria nesse instante. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Abençoa, Senhor, essa palavra. Abençoa, Senhor, esse nosso dia. Dai-nos força para continuar e nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. No dia a dia, quando você conversa com outras pessoas, ou no dia a dia, quando alguma coisa não dá certo, como você reage? O que você fala? Você acaba xingando, você acaba se irritando, você acaba ficando bravo, ou você simplesmente aceita, entende e segue em frente? A forma que nós tratamos as coisas diz muito sobre o que tem dentro do nosso coração. E Jesus, ele diz isso muito sabiamente. Lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra de Deus ela diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, se você notar, dá pra gente perceber se Deus está em uma pessoa ou não, simplesmente através das tuas palavras. O homem bom tira bons tesouros. E o que é o tesouro de Deus? É o amor, a paciência, a paz, a esperança, a amabilidade. E o que seriam os maus tesouros? A fofoca, a ira, a raiva, o xingamento. Toda vez que eu fico tentando justificar alguma coisa que é errado, é porque dentro do meu coração eu não tenho nada bom. Então eu tenho que pegar aquilo e simplesmente tratar como se o mal fosse bom. E aí que nós começamos a defender coisas que não são defensáveis, simplesmente para parecer que nós não temos a culpa de alguma coisa. Mas Deus, ele dá a oportunidade e ele ensina. Ele não simplesmente pede, mas ele ensina. E Jesus, ele foi o exemplo. A gente nota no comportamento de Jesus que é possível sim. Que apesar dele ser Deus, apesar de tudo que aconteceu com ele, ele não precisou descer no nível. Não precisou xingar, não precisou ofender, não precisou bater, não precisou se defender. Você nota que quando ele estava para ser crucificado, enquanto eles interrogavam Jesus, eles ficavam admirados, porque ele não fazia nada, ele não falava nada, ele não queria nada. E as pessoas, olha, você fez isso, e ele lá, em silêncio. Porque, na verdade, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que não é pela minha força, e não é pelo meu jeito, e não é no meu tempo, e não é com as minhas palavras. Aquilo que eu tiver que dizer, Deus vai influenciar. Agora, se dentro de mim eu ainda tenho um espírito que não vem de Deus, certamente que toda vez que eu abrir a minha boca, eu vou acabar magoando alguém. Toda vez que algo der errado, eu vou acabar maldizendo a Deus. É curioso também quando a gente lembra da história de Jó, e bem no princípio, quando começa a acontecer as primeiras coisas ruins na vida dele, a esposa dele diz assim: olha, por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Então a gente percebe que as nossas palavras, elas têm um poder muito grande. Quantas pessoas dizem que a sua casa é um inferno, mas poucas dizem que a sua casa é um pedacinho do céu. Poucas têm coragem de reconhecer e valorizar aquilo que Deus deu, ainda que muitas vezes funcione de forma precária, ainda que muitas vezes dê mais problemas do que soluções. Só que quando a gente aprende a conviver com as coisas, é quando tudo começa a ficar muito perigoso. Porque a partir desse instante eu posso esquecer o valor das coisas que eu tenho. É sempre muito bom ver se aquilo que eu tenho, que ainda que velho, que ainda que não seja o melhor, não está melhor do que muitas pessoas. Deixa na rua, vê se alguém rouba, vê se alguém leva. Então, às vezes, aquele celular que te entristece tanto por ser velho,
Se tivesse nas mãos de uma pessoa que não tem nada, ela estaria super feliz. Às vezes aquela roupa que você abre o guarda-roupa e olha e acha que não tem roupa, mesmo tendo 1 milhão de roupa dentro do guarda-roupa, porque você já tirou foto com todas aquelas roupas e as pessoas já viram aquela roupa. Tem gente que não tem nenhuma roupa, não tem uma outra troca de roupa para pôr, ou muitas vezes não tem nenhuma roupa que serve, um calçado que não aperte o pé. E percebe que a nossa boca, que as nossas palavras, elas estão repletas e carregadas muitas vezes da nossa ingratidão. Quando eu xingo alguém de filha daquilo, seu burro, você é um idiota, você é uma vagabunda. Qual é a expressão disso que eu passo? É uma expressão da realidade? É uma expressão do que está dentro do meu coração? Eu estou demonstrando ao próximo que Jesus não está comigo, que a palavra de Deus ela não mora em mim? É normal, no começo, quando a gente começa a se converter, ter um choque de realidade. Por quê? Porque nós vivemos uma vida inteira praticando coisas sem pensar naquilo que a gente fazia. Você nunca soube que você poderia ser melhor. Você simplesmente achava. E às vezes tentava fazer algo pela opinião dos outros, não por Deus. Não porque você descobriu que Deus te fez algo que era muito melhor do que você imaginava. Quando você descobriu que tinha um Deus que te amava, que tinha um Espírito Santo que te consolava, que te dava força, que te dava entendimento. Força para passar por situações que muitas vezes outras pessoas elas não tiveram que passar. É duro quando a nossa vida é a diferença, quando a gente olha na casa dos outros e a vida dos outros segue um padrão, mas na nossa casa não. É duro quando a gente carrega algo por tanto tempo e no fim aquilo simplesmente acaba. Quando a gente não pode sonhar, quando acha que tudo vai dar certo, mas no fim não dá. A questão é que Deus ele sempre está nos preparando para algo maior. Se você olhar a vida de Moisés, você acha que ela foi uma vida como a vida das pessoas que ele estava conduzindo no deserto? Não foi. Se você olhar a vida de Jesus, ele participava muitas vezes de ter refeições junto com as pessoas que eram os cobradores de impostos, que a gente pressupõe que eram pessoas que teoricamente tinham mais posses que ele, e as pessoas discriminavam ele por isso. Agora, os apóstolos, os discípulos, quando eles iam na casa dessas pessoas e olhavam coisas que eles não tinham, será que eles invejavam? Falavam, nossa, será que um dia eu vou ter isso? Será que um dia eu vou ter aquilo? E assim, a gente sempre vive comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. E às vezes nas nossas palavras sempre fica evidente que não tem um tesouro dentro do nosso coração. O que pode te guiar para fora dessa escuridão é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vem pelo ouvir. Para mim poder ouvir a Deus e esse tesouro se formar dentro do meu coração é através da Bíblia. É através de um louvor, é através de uma oração, é através de exemplos, que eu olho a vida de outras pessoas e aquela vida daquela pessoa chama a atenção para a minha vida. A gente percebe o amor quando ele não tem razão. Quando a pessoa ainda tem um interesse e ela continua lá, dá para você entender a razão, muitas vezes pode ser aquela como não. Mas quando não existe razão, é o quê? É amor. Quando uma pessoa escolhe ajudar o outro, que ele não pode receber nada da outra pessoa em troca. Ele está dando, aquilo não vai voltar pela outra pessoa. Geralmente você dá dinheiro para alguém em troca de alguma coisa. Olha, tá aqui o meu dinheiro, tá aqui um alimento, tá aqui o meu dinheiro, tá aqui uma roupa, tá aqui o meu dinheiro, tá aqui isso. Mas Deus, a retribuição que Ele dá, ela não vem dessa forma. A retribuição que Deus dá é um sentimento de felicidade e de dever cumprido. É um sentimento de completo. Quando o nosso coração está cheio de um tesouro, na nossa vida não tem amargura, não tem tristeza. Será que isso que eu estou dizendo é um pensamento, uma coisa que eu acho, ou a Bíblia ela tem esse conhecimento dentro dela? Olha que curioso. Lá em Efésios 4, versículo 29 a 32. Eu vou começar a ler eles
por partes e vou explicando por partes. Isso que eu acabei de dizer para vocês está na Bíblia. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E aqui vem o começo. Isso que a gente faz todo dia, de ter as palavras certas, baseado no Espírito Santo, baseado nos ensinamentos de Deus, não trazem coisas boas para sua vida? Assim como se eu estivesse aqui te humilhando, te discriminando, dizendo que você não é capaz, que você está condenado a isso, que porque uma coisa não deu certo na tua vida hoje, nunca mais vai dar, que porque você está ficando velha, que porque o tempo já não vai mais dar tempo. Se a gente nota, todas essas palavras, elas são naturais. Se a gente olha a história de Abrão e Sara, Sara era velha, e Deus disse, olha, você vai ter um filho. Não, eu sou velha, eu não acredito nisso, você é louco. E deu de risada dos anjos que estavam anunciando isso para ele. Por quê? Porque dentro do coração dela tinha uma vida de amargura, uma vida de negação, não de esperança. Então, quando ela ouviu uma boa notícia, a primeira coisa que ela fez foi rebater. Por quê? Porque a frustração, ela dói o nosso coração. Mas eu só me frustro se eu acho que as coisas têm que acontecer no meu tempo. Se eu acredito que é no tempo de Deus, ainda que tudo pareça que não, vai ter coisas que vão começar a acontecer que vai permitir isso. Mas tudo começa nas coisas que eu digo, tudo começa nas coisas que eu acredito, na forma que eu reajo diante a vida e das coisas. Olha que coisa curiosa. Nós falamos sobre o sentimento de tristeza. E o que será que é esse sentimento? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Que curioso! Através das nossas palavras, através do bem que nós podemos fazer e não fazemos, o Espírito Santo ele fica triste. E por que nós podemos receber esse Espírito Santo? Porque ele é a marca que nós somos a propriedade de Deus. O demônio, quando ele vem vagando pela terra, na sua escuridão, e ele olha algum lugar que tem um ponto de luz, ele sabe que lá é uma alma, que aquela alma é de Deus. Então lá ele pode rondar? Pode. Pode tocar? Não. Na palavra de Deus, lá em João, diz que aquele que é de Deus, o maligno, ele não toca. Aí você pode me questionar, nossa, mas como que pode acontecer coisa ruim? Porque Deus é maior que todas as coisas que podem acontecer. Essa é a questão, nós vivemos numa batalha, e essa batalha, ela é espiritual. E não é contra seres de carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos que eles estão à nossa volta. Então nessa batalha existem as pessoas que são de Deus e existem as pessoas que são do diabo. Por isso que às vezes você pode estar ouvindo alguém que fale mal de você. Quem, a não ser Deus, iria ter boas palavras dentro do coração? Aquelas pessoas que não são, não têm. Então você não deve se entristecer pela opinião daqueles que não são iguais a você. Muito pelo contrário. Ore por aquelas pessoas. Que esse é o exercício do amor e esse é o nosso idioma. Da minha boca não sai o que sai da boca deles. Se ele me xinga de álcool, eu não retruco, não digo um xingamento maior como se isso fosse me aumentar. Isso só mostra maior a miséria. Porque quanto maior a porcaria que você conseguir tirar de dentro do teu coração para xingar e ofender o outro, mais mostra que não tem nada de bom dentro de você. Então você precisa fazer uma escolha. Quais palavras você quer ter? E a palavra ela continua. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Olha Deus de novo nos ensinando a nos comportar. E parece que eu tenho toda a razão de sentir ódio, de sentir raiva, de gritar. Ah não, porque a pessoa não me escuta e eu não consigo argumentar porque eu não tenho sabedoria, eu grito com ela. Eu grito, aí eu ameaço. Quem que você pensa que você é? Você sabe com quem que você tá falando? Porque você vai ver só. Nossa, você vai ver o que eu vou te fazer. Só ameaça. Só ameaça. Sabe por quê? Porque não tem sabedoria.
não consegue discutir, não consegue argumentar, não consegue mostrar um ponto, não consegue fazer nada. Duas pessoas que conversam e têm os princípios de Deus, elas entram em entendimento rapidinho. Porque uma pode citar a palavra, mas o Senhor não disse isso? Ah, é verdade. Por quê? Porque nós aceitamos aquilo que Deus diz. Muitas vezes nós podemos não conseguir praticar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos muitas vezes que nós vamos cair, mas nós vamos levantar. Como diz na palavra, o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai levantar. Isso é normal, dá tempo ao tempo. Para que essa ansiedade, como se a vida fosse acabar amanhã? E ela não vai. E a palavra continua. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. De novo, a ferramenta do perdão, para que dentro do nosso coração possa começar a ter tesouros. Perdoar as pessoas, perdoar a nossa história, perdoar tudo que aconteceu, perdoar muitas vezes uma decisão ruim, perdoar os nossos erros, aceitar que o que passou, passou, que o que tiver que acontecer, vai acontecer, você querendo ou não, temendo ou não. Se você não muda o seu comportamento, o resultado da sua vida não muda. O problema que você tem hoje não é as pessoas que estão à sua volta, mas você que decide mal ao que está à sua volta. Quando a gente milita pelo interesse, as oportunidades reais elas deixam de existir. Então a gente vira como se fosse um urubu carniceiro que fica esperando coisas morrerem para que a gente possa se alimentar. E tudo isso se resume a uma única coisa, a amar. Quando a gente fala o idioma de Deus, chegar no céu é muito mais tranquilo. Imagina se você chega na porta do céu e você tivesse que conversar com alguém sobre esse idioma, é como se fosse uma outra língua. Nós saberíamos falar. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós depositamos a nossa esperança em Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Salvador, nós sabemos a quem nós entregamos a nossa vida. Nós sabemos que tudo que aconteceu antes de Deus chegar na nossa vida não foi da obra dele, não foi da vontade dele, foi da nossa vontade. E quando eu tento impor a minha vontade sobre a vontade de Deus, eu tenho um gasto de energia muito grande, um gasto de decepção, um gasto de amargura. E quantas vezes a gente não vai até o limite de nós, até cair dentro de uma depressão. E a gente percebe que até o Espírito de Deus pode ficar triste pelas nossas palavras e o nosso comportamento, quando ele vê a gente gritando, berrando, sentindo ódio de alguém, sentindo ódio de alguma coisa. Não é porque uma pessoa ela não tem a mesma sabedoria de você que Deus não vai poder amar ela. Quando ela tiver sabedoria, quando ela entregar a vida, o que determina a nossa vida e as pessoas que estão à nossa volta é o comportamento que ela tem. Se você notar, os relacionamentos eles começam pelo olhar, mas terminam pelo comportamento. Assim também é o nosso emprego, o mau funcionário. É aquele que recebe e não faz aquilo que ele ganhou e acha que ele é o esperto. Olha, você percebe que quando eu acho que eu estou tendo vantagem em enganar alguém, e a partir do instante que eu dou a minha palavra e eu não cumpro a minha palavra, você acha que o meu coração está cheio do quê? De Deus? Às vezes é melhor você cumprir e ficar com prejuízo, que achar que é o esperto. O esperto. Não é porque você conseguiu o que você queria nesse instante que isso não vai ter uma consequência lá na frente. E a partir do momento que você entende isso, existe uma outra oportunidade. Existe uma nova vida te esperando. E Deus ele deixa muito bem claro, novas criaturas. Tem coisas que eu falo de forma repetitiva, porque é necessário que isso esteja escrito no mais fundo do teu ser, para que você nunca duvide que Deus te ama, que Deus ele pode te transformar, que Deus ele pode te renovar. Deus, não a igreja. Deus, não os homens. Deus, não a mãe, não o pai, não o relacionamento, não o filho. Deus. Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. Não dê outra oportunidade a uma pessoa julgar você.
muitas vezes usando a palavra de Deus, mas na vida dela ela não vive aquilo. Ela empresta as palavras de Deus, mas não vive a palavra de Deus. E Deus fala que essas sementes elas não vão germinar. E não é à toa. Não é à toa. Então quando você tiver dificuldade em alguma coisa ou algo aconteceu, você quer cair no engano, no equívoco, vai lá no pastor, no padre, ou num psicólogo, vai se aconselhar. Se aconselha com homens. E aí você vai ouvir o quê? Um conjunto das experiências que aquela pessoa teve, achando que é o certo ou não. Ou se ela não souber, ela vai perguntar a um superior dela. E você recebeu uma notícia na tua vida que muitas vezes está te condenando e nem veio de Deus. Mas, quem não conhece a Deus, qualquer porcaria que escuta serve. Amém? Eu não sou contra a igreja. A igreja ela é muito importante, só que uma igreja desobediente, pautada em humanidade, ela não reflete a imagem de Cristo. E Deus me fala o mesmo versículo. Veio para que eram os seus e os seus não receberam. A própria igreja de Deus não recebeu Jesus. E eu tenho certeza que se Jesus estiver dentro do teu coração, você não vai ser recebido dentro daquele lugar. Porque ele não tolera muita coisa que acontece lá dentro e as pessoas fazem de conta que não existe. Como se fosse necessário desobedecer um mandamento para que outro seja cumprido. Isso não existe, vocês vão me desculpar. Então, defenda a Deus. O meu amor ele é por Deus, a minha devoção ele é por Deus. A minha vida eu entreguei para Jesus. Eu não estou sobre a autoridade debaixo de nenhuma outra pessoa, só de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é tudo. Ele. Porque cedo ou tarde, se você não concorda com isso que eu estou te dizendo, você vai se decepcionar. E aí eles vão vir com uma conversa com a igreja humana, que somos todos, nós somos. E aí, sobre isso que eu estou dizendo. Na hora de justificar, quem justifica? Quem justifica é o mal, não é o bem. Quando Adão e Eva eles tinham cometido o pecado dentro do paraíso, não estou culpando a mulher também, porque tem mulher que é doidinha, estou pegando um fato. Foi justificar, Adão foi lá justificar. Como é que você fez isso? Não, porque a minha companheira que o Senhor me deu, justificar. Mudou a condenação deles? Nenhuma. Não gasta tempo justificando, defendendo o indefensável. Quer defender alguém? Defende a Cristo. Que o tempo todo está sendo chacotado, o tempo todo está sendo humilhado, o tempo todo está sendo maldizido, fazem piada e fazem as coisas e você ri e acha normal. E não é. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, tocar o teu coração, tocar a tua família, que você saiba valorizar as coisas que você tem, consiga controlar as tuas palavras, tire toda a palavra torpe, todo xingamento e tudo aquilo que não condiz com uma pessoa que está cheia do Espírito Santo da tua vida. Que aí você vai ver que as coisas começam a fluir de uma forma melhor. Não afaste de você aquilo que Deus colocou do seu lado para te conduzir até uma terra melhor. Amém?